Hoje eu quero te convidar a refletir sobre uma história poderosa da Bíblia. A história de José. Talvez você já conheça essa história, mas quando olhamos com atenção, percebemos que ela não é apenas sobre sofrimento. É sobre chamado. Em Gênesis capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz que José teve um sonho. Deus mostrou a ele algo que ainda estava muito longe de acontecer. Algo que parecia impossível naquele momento. José era apenas um jovem, sem posição, sem autoridade, sem influência. Mas Deus já estava revelando o propósito da vida dele. Isso nos ensina algo muito importante. Deus muitas vezes revela o chamado, antes de revelar o caminho. E quando José compartilhou aquele sonho, as pessoas mais próximas dele não entenderam. Seus próprios irmãos começaram a sentir inveja, em vez de celebrarem o propósito de Deus na vida dele. Eles o rejeitaram. E então, algo chocante aconteceu. Em Gênesis capítulo 37, versículo 24, a Bíblia diz que seus irmãos o jogaram dentro de uma cisterna. José foi traído pela própria família. Depois disso, ele foi vendido como escravo. Imagine isso por um momento. Um jovem que recebeu um sonho de Deus, agora está sendo levado como escravo para uma terra distante. Se alguém olhasse aquela situação, provavelmente diria: o chamado de Deus acabou. Mas a verdade é que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua trabalhando. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, a Bíblia diz algo extraordinário. O Senhor estava com José. Perceba isso. Ele estava longe de casa. Ele estava servindo como escravo, mas Deus ainda estava com ele. E é aqui que muitas pessoas desistem. Quando o caminho fica difícil, quando as pessoas não entendem, quando surgem injustiças, muitos pensam que Deus os abandonou. Mas a história de José nos mostra exatamente o contrário. Deus não abandonou José na cisterna. Deus não abandonou José na escravidão. E Deus também não abandonou José na prisão. Porque sim, José também foi preso injustamente, mas mesmo na prisão Deus continuava com ele. E sabe por quê? Porque quando Deus coloca um chamado na vida de alguém, esse chamado não pode ser destruído por homens. Pode haver atraso, pode haver lágrimas, pode haver momentos de silêncio, mas o propósito de Deus continua vivo. Anos depois, algo extraordinário aconteceu. Aquele jovem que foi vendido como escravo se tornou governador do Egito. Em Gênesis capítulo 41, versículo 41, Faraó diz: eu coloco você como governador de toda a terra do Egito. Pense nisso. A cisterna não destruiu o chamado. A escravidão não destruiu o chamado. A prisão não destruiu o chamado. Porque o chamado de Deus não depende da aprovação das pessoas, depende da fidelidade de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem hoje pensando: mas a minha vida também parece uma cisterna. Talvez você tenha enfrentado rejeição. Talvez alguém tentou destruir seus sonhos. Talvez você passou por injustiças que ninguém viu. Mas deixa eu te dizer algo com todo o meu coração. Se Deus colocou um propósito dentro de você, ninguém pode impedir o que Ele decidiu fazer. As pessoas podem te rejeitar, as circunstâncias podem te testar, mas Deus ainda está escrevendo a sua história. A pergunta não é se haverá dificuldades. A pergunta é: você continuará fiel ao chamado? José permaneceu fiel. Ele continuou servindo a Deus, mesmo quando ninguém estava vendo. E por causa disso, Deus transformou dor em propósito. No final da história, José olha para seus irmãos e diz algo poderoso em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa frase resume toda a jornada de José. Aquilo que parecia destruição, na verdade era preparação. Aquilo que parecia atraso era treinamento. E talvez Deus esteja fazendo a mesma coisa na sua vida agora. Talvez o que você está vivendo hoje não seja o fim da história. Talvez seja apenas parte do processo, porque antes de Deus exaltar alguém, Ele primeiro prepara o coração dessa pessoa.
Então hoje eu quero te deixar uma pergunta profunda. Você está disposto a permanecer fiel, mesmo quando o processo é difícil? Porque Deus ainda chama pessoas hoje, pessoas comuns, pessoas imperfeitas, pessoas que talvez nem se sintam prontas. Mas quando Deus chama alguém, Ele também conduz essa pessoa até o propósito. E se Deus colocou um sonho no seu coração, não desista. A cisterna não é o fim. A prisão não é o fim. O silêncio não é o fim. Quando Deus tem um propósito, Ele sempre cumpre. E talvez um dia você também possa olhar para trás e dizer: tudo aquilo que parecia dor, na verdade fazia parte do plano de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, com o coração humilde e agradecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de propósito. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia, já tinha um plano para cada um de nós. Pai, muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem talvez se sintam perdidas, confusas ou até sem valor. Mas hoje nós lembramos da Tua palavra, que diz que o Senhor chama, separa e levanta pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Meu Deus, eu te peço agora, abre os ouvidos espirituais de cada pessoa que está ouvindo esta oração, que elas consigam ouvir a Tua voz, a voz que chama, a voz que direciona, a voz que traz propósito para a vida. Senhor, visita agora aqueles que estão desanimados, aqueles que pensam que não são capazes, aqueles que acreditam que não têm valor ou que já falharam demais. Mostra para eles, Pai, que o Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita aqueles que são chamados. Coloca coragem no coração dessas pessoas, que o medo não paralise mais, que a insegurança não impeça mais, que a dúvida não silencie o chamado que o Senhor colocou dentro delas. Pai, levanta homens e mulheres cheios da Tua presença, pessoas que vão viver o propósito que o Senhor preparou, e que a partir de hoje, cada pessoa que ouvir esta oração comece a caminhar em uma nova direção, com fé, com esperança e com a certeza de que o Senhor está guiando cada passo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que o Teu propósito vai se cumprir. Em nome de Jesus.